Talvez esse marasmo que você tem experimentado é a falta de atitude, de posicionamento que Deus espera que você tenha hoje. Por isso já vai falando com o Senhor: Senhor, eu quero que esse grupo seja diferente. Eu quero me encontrar com o Senhor. Eu quero fazer uma experiência de avivamento, do derramamento do Teu Santo Espírito sobre esse lugar. E Deus já te diz que Ele não está preocupado com suas misérias, pecados, erros, inconstâncias, incertezas. Ele só quer o seu coração. Por isso vai entregando para Ele, vai entregando sua vida, vai entregando a sua história. Amém? Agora pega na mão da pessoa mais cheirosa que está aí do seu lado. Se não tiver ninguém, paciência, pega na fedida mesmo, não tem importância. Pode pegar na mão de alguém rapidinho e fala assim: hoje vai ser diferente. Hoje Deus vai fazer a obra dele. Eu só te peço uma coisa: toma vergonha nessa cara e reza que nem tem que rezar. Amém? Nós vamos pedir agora uma chuva de graça sobre esse lugar, sobre cada um de nós. Vamos lá? As palmas. Há uma chuva de graça aqui. Está chovendo. Está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Força, igreja. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama, Senhor. Derrama a tua graça. Lá em cima. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós, Senhor. Em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Pede que Ele manda chuva. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama, Senhor. Derrama. Mais uma vez, vamos lá. Há uma chuva de graça aqui. Já está chovendo. Está chovendo sobre todos nós. E quem mais se entregar, mais se molhará. Já vai se entregando. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a tua graça. Derrama a tua graça. Lá em cima, só quem quer ser incendiado. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós, Senhor. Derrama em nós. Chuva de graça neste lugar. Derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós, Senhor. Em nós. Chuva de graça neste lugar. Você já vai levantar os seus braços, não deixa passar essa unção, essa presença do Senhor, e já vai pedindo que Ele vá inundando com a presença dEle esse espaço, que a presença dEle seja perceptível aqui hoje. Sim, Senhor, nós clamamos uma chuva que venha lavar os nossos corações, as nossas vidas hoje. Eu quero ouvir você rezando nesse momento. Fala do seu jeito. Nós estamos em um momento de liberdade espiritual agora. Deus permite que você fale, que você reze, que você se movimente. O Senhor me dá uma visualização de como que braços fechados, mas não no sentido de mera posição corporal, mas reticentes, receosos, com medo, com receio. O Senhor me coloca a palavra revolta, pessoas revoltadas aqui hoje. Mas não é qualquer tipo de revolta, está revoltado com Deus, porque Deus não realizou aquilo que você esperava que fosse acontecer. Se desarma nesse momento, para que a graça do Senhor possa passar sobre você, sobre sua vida, sobre essas incertezas, inseguranças, medos, anseios. Coloca diante do Senhor. O Senhor me coloca também muitas pessoas que nesse mês de dezembro,
o seu coração fica apertado, é um mês de perda, é um mês de luto, é um mês que você, de repente, nesse Natal não vai ver quem está ao seu lado por muito tempo. Isso tem deixado pesado. Coloca diante do Senhor, porque essas são as brechas nas quais o inimigo vai entrando em nossa vida, vai se derramando na presença de Deus nesse momento. Use esse grupo de oração para que seja de fato um momento de encontro com o Senhor. Não tenha medo de falar com o seu Deus. As graças são derramadas nos corações que se abrem, que deixa Deus fazer, que deixa Deus realizar. Não que Deus precise de nós para nada, mas se nós não nos movimentamos, se nós não rezamos, se nós não nos entregamos, Ele não faz a obra. Por isso, em oração nós falamos: sim, Senhor, eu quero viver a sua obra, eu quero viver a tua presença, Senhor. Eu quero sim, Senhor, viver do teu amor, da tua misericórdia, da tua graça. Vai falando com Deus esse momento. Não perca esse momento de fé, não perca esse momento de oração. Fala com Ele. Vai falando com o Senhor nesse momento. Vai colocando a sua situação, vai colocando a sua realidade, vai colocando aquilo que você traz no seu coração hoje. Não tenha medo de se colocar na presença do Senhor. Não tenha medo de se colocar na presença de Deus nesse momento. Não tenha medo de deixar Deus de fato ser Deus hoje na sua história. Vai falando assim para o Senhor, no seu coração: Senhor, eu quero mergulhar nas profundezas hoje do seu amor. Vai experimentando essa liberdade espiritual hoje. Vai experimentando esse novo de Deus na sua história. O Senhor me coloca também muitas pessoas com pensamentos de acusação. Não ouça isso, não vem de Deus, não é do Senhor isso. Vai deixando Deus fazer novas todas as coisas. Coloca toda a sua ansiedade, todo o seu desespero. Eu quero te convidar a um mergulho em Deus mesmo nesse momento. Você pode perceber que a atmosfera desse local já é outra, porque a presença do Espírito Santo está sobre nós. Por isso nós vamos cantar, pedindo para o Senhor que nós queremos de fato mergulhar nas profundezas, mergulhar em Deus, mergulhar no Senhor. Juntos. Quero mergulhar nas profundezas. Força, igreja do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus. Canta para Ele descobrir. E descobrir suas riquezas. Em meu coração. Em meu coração. Pode ser mais forte e descobrir suas riquezas. Descobrir suas riquezas. Em meu coração. Em meu coração. Vamos mais uma vez do começo. Fala com Deus: quero mergulhar. Quero mergulhar nas profundezas Do Espírito de Deus. Do Espírito de Deus. Fala para Ele descobrir suas riquezas. e Descobrir suas riquezas. Em meu coração. Em meu coração. Força, povo de Deus, e descobrir suas riquezas. Descobrir suas riquezas. Em meu coração. Em meu coração. Vai levantando os seus braços. É tão lindo, é tão simples. Tão lindo. É tão simples. Tão simples. Brisa leve. Brisa leve, tão suave, doce Espírito Santo de Deus. Santo de Deus. Vai cantando. É tão lindo, é tão simples. É assim que funciona. Brisa leve,
vai levantando os seus braços na unção do Espírito e vai deixando com que Ele se movimente nesse local agora. O Senhor já disse: é tão simples, é tão lindo, é simples. Basta que você abra o seu coração hoje para que você acesse o secreto de Deus na sua vida hoje. Vai deixando essa presença se movimentar na sua história. Vai deixando essa presença se movimentar sobre todas as áreas da sua vida. Vai deixando que o Espírito Santo de fato faça nova todas as coisas hoje no seu coração. Vai deixando que essa presença se movimente. Vai clamando: vem Espírito Santo, vem com os seus dons, com os seus carismas, com sua presença. Sim, querido e amado Espírito Santo, nós queremos mergulhar no profundo, mergulhar no secreto de Deus hoje. Vem, Senhor, e faça uma obra nova, e faça uma obra renovada. Vai se entregando na presença do Senhor nesse momento. E se você ora no Espírito, se solta na linguagem dos anjos nesse momento. Vamos elevar um grande clamor, clamando essa presença, que Deus se movimente entre nós hoje. Oria la balaria, la bandaria, la baria, 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 Shiria la balaria, la balaria, la bandalaria, la bandaria, la baria, la baria. Vai rezando, vai deixando que a presença do Senhor se movimente aqui hoje. Você tem liberdade espiritual para rezar. Deixa Deus se movimentar hoje. Oria la bandalaria, la balaria, la baria, la baria, la baria, la baria, la baria. Shiria la balaria, la bandalaria, la bandalaria, la bandalaria. Vai pedindo que esse Espírito vai enchendo o seu coração, enchendo a sua vida, enchendo a sua história. Vai se soltando na presença do Senhor. Vai tirando essas amarras, esses prendimentos. Tudo que te tem colocado para baixo hoje, coloque na presença de Deus. Tudo que é distração, armadilha do mal na sua vida, vai deixando o Senhor se movimentar. Shiria la balaria, la balaria, la bandaria, la bandaria, la bandaria. Shiria la balaria, la bandaria, la baria, la baria, la baria, la baria, la baria. Não para, não para. Se você não ora no Espírito, vai pedindo: vem Espírito Santo. Vai clamando a presença, vai dizendo: vem Espírito Santo. Sim, Senhor, aqui está um povo que lhe é solícito. Por isso eu peço, no poder do teu santo nome, a sua presença se manifeste sobre todos os corações aqui agora. Que tudo que for bloqueio, tudo que for empecilho, tudo que for barreira, para que a sua presença se movimente, caia por terra no poder do seu nome. Vai, Senhor, libertando corações despedaçados. Vai tocando em relacionamentos, Senhor, em feridas que ficou no coração desse povo e que tem impossibilitado de se entregar, Senhor Jesus. Sopra o teu Espírito sobre esse local, Senhor. Oria la balaria, la bandalaria, la bandaria, la baria, la baria, la baria, la baria. Shiria la baria, la baria, la baria, la baria, la baria, la baria, la baria. E nós vamos clamar nesse momento cantando. Que esse Espírito Santo enche a nossa vida, enche o nosso coração, enche-nos com essa presença viva. Canta para o Espírito Santo. Espírito, Enche a minha vida, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti, eu quero Espírito enche. Espírito, enche o meu ser. Clama a Ele que Ele vem com fé. Espírito, Enche a minha vida enche a minha vida, com teu poder, Senhor. enche-me com teu poder, Pois de ti, eu quero Espírito enche. Espírito enche o meu ser. Lá em cima as minhas mãos, as minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. e em louvor te adorar. Meu coração Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. diante do teu altar. Mais uma vez as minhas mãos, levante alto, força. As minhas mãos eu
vou te adorar. eu vou te adorar. Meu coração, Meu coração eu quero derramar fala com Ele diante do seu altar. diante do teu altar. Diante do seu altar. Diante do teu altar. E se você deseja essa presença, com os olhos fechados, vai pedindo que Ele realize uma obra nova no seu coração hoje. O Senhor me coloca muitas pessoas hoje feridas, machucadas, sem esperança. Vai deixando com que essa presença vá transbordando de você. Há algo de Deus para acontecer hoje na sua vida e na sua história. Há algo do Senhor reservado ao seu coração. Não deixe que essas dúvidas e incertezas assombrem você. Não deixe que a tristeza a respeito da sua história seja uma arma do inimigo na sua vida. Se reconcilia mesmo hoje com Deus. Se reconcilia hoje mesmo com a sua história. Vai deixando que Deus vá no lugar de mais dor, de mais sofrimento, porque a sua maior dor, o seu maior sofrimento, um dia será o seu maior ministério. Ele vai aproveitar tudo, Ele vai transformar tudo, Ele vai fazer tudo novo. Mas é preciso que você abra o seu coração hoje. Saia desse emaranhado de dúvidas que não tem te levado para lugar nenhum, mas tem te lançado nessa incerteza, nessa inconstância. Vai deixando Deus se movimentar. Você, mulher, é mais de uma que está aqui, e você não se sente mulher de verdade por não ter tido o dom da maternidade. Saia dessa prostração hoje. Vai deixando o Senhor curar todo o seu coração, toda a sua vida, toda a sua história. Muito obrigado, Senhor, por aquilo que o Senhor já realiza em nós, por aquilo que o Senhor já realiza em nossa vida, por aquilo que o Senhor já realiza em nossa história. Muito obrigado, Senhor. Glórias e louvores são dados ao teu santo nome, à tua santa presença. O Senhor é um Deus santo, forte, poderoso, um Deus poderoso nas batalhas. Amém. Podemos nos sentar. Eu vou falar vários trechos para você hoje. Hoje vai ser meio aquelas pregação de fim de ano mesmo, sabe? Pra gente botar em ordem como que tá na vida. Você faz aquele fundinho que só você sabe, meu corintiano que sofreu comigo domingo. Brincadeira à parte, você que está com a Bíblia, pega lá em Romanos capítulo 11. Eu sempre falo isso nas primícias, versículo 16. Vocês já ouviram muito sobre esse texto, mas eu vou fazer um emaranhado. Sabe que eu produzi esse materialzinho aqui que está ali na frente, e aqui tem 5 pregações. Lógico, aqui nós estamos falando do dízimo, mas não é só sobre dízimo, também sobre. Eu queria partir dessa linha, que a gente conseguisse pensar bem nosso ano 2025 e de fato preparar o ano de 2026. Eu sei que está todo mundo nas 1730 confraternizações, é ou não é? Gente, mas tem confraternização, é ou não é? Misericórdia divina. Você está pensando já na ceia de Natal, né? Aqui o povo vem aquelas uva passa. Não sei quem foi que inventou isso aí. Vamos botar uma uva podre no meio da comida? Sempre tem isso, né? E sempre é uma pessoa que gosta só e só ela coloca. É assim que funciona, gente. Deus já está treinando você para paciência já. Romanos 11:16. Se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, os ramos também o são. Palavra do Senhor. Por que nós fizemos aqui na paróquia uma noite de consagração das primícias? Sabe que esse entendimento de consagração e mesmo de consagração material, eu não tive desde o começo. Não tenho vergonha nenhuma de dizer. Eu sempre fiz, mas nunca de maneira intencional. Mas eu percebi que ao longo da minha história,
quando nós entregamos os primeiros frutos, a melhor parte para Deus, Deus vem e faz a obra. Não é que Ele seja um Deus mimado. Tem um povo que tem uma ideia de um Deus mimado, sabe? Ai, não vem aqui hoje, eu vou logo rogar uma praga. A gente tem uma noção, umas coisas, né? A gente vai humanizando Deus com aquilo que não é assim que funciona. Porque na verdade, eu lembro que quando nós estudávamos filosofia, e começa a surgir os pensadores ateus, né? Tinha um alemão chamado Feuerbach que dizia o seguinte, que, claro, ele não acreditava, mas ele dizia que cada pessoa queria um Deus segundo a sua fraqueza. Aí então a pessoa carente queria um Deus amoroso, a fraca um Deus forte, a injustiçada um Deus justo. E gente, claro que ele está trabalhando aqui de fato como se Deus não existisse, mas ele não está errado em todo não. O que nós mais vemos, nós vamos fabricando um Deus que responde às nossas necessidades. Nós queremos um Deus dos milagres, da cura, da libertação, da transformação, da prosperidade. Um Deus que faz coisas mágicas, que realiza obras, que faz isso aqui. E aí a gente vai vivendo uma ideia de um Deus assim, e aí você vai se frustrando porque você viveu a vida inteira crendo num Deus que não está na Bíblia, que um Deus que não está na tradição. A grande questão é, nós não chegaremos a lugar nenhum, não terminaremos bem em 2025, não começaremos bem em 2026, se não olharmos para aquilo que é verdade. Não tem como, gente. Quando eu falo de consagração material, ela não passa somente pelo nosso bolso, mas pelo nosso tempo, pela nossa língua, pelos nossos pensamentos. Se eu quero que todo o resto seja santo, eu sou desafiado a viver essa consagração do jeito certo. Mas antes de entrar propriamente no tema, nós temos que ter uma confrontação com a verdade. E não a verdade que eu gosto de ouvir, não a verdade que me motiva, mas aquela verdade que olha para mim e mostra o que eu não sou. Você sabe que ao longo da história, Deus sempre se manifestou na vida das pessoas. E quando, mesmo também na teologia, a gente estudava isso, quando vai falar dessa experiência de Deus, as pessoas que tiveram profunda experiência com o Senhor, elas se sentem pequenas demais diante de algo tão grande que é Deus. Mas não é uma espécie de medo e tremor, mas ao mesmo tempo algo que te fascina e você vai, mas é algo grande. E essa verdade confronta, e é por isso que muitos santos em alguns momentos viveram o que para os nossos olhos era um exagero. Mas a grande questão, o que será que esse povo viu? O que será que eles experimentaram, gente? O que será que eles viram que um dia mudou toda a vida? Você sabe que avivamento é uma definição muito clara, repita assim comigo: avivamento é o derramamento do Espírito Santo sobre uma região. Por definição é isso. Quer um exemplo bem católico de avivamento? Celebramos dia 12 de dezembro. Quem que nós celebramos dia 12 de dezembro mesmo? Nossa Senhora de Guá? Pelo menos o da Lupe, né? Tem que acertar, né? É ou não é? Guadalu? Ah, tão bem, né? Ô, gente, por quê? Quando acontece um avivamento, há um despertamento. E há relatos, não desde Guadalupe, mas de outros avivamentos, que foi tão forte o avivamento e tão intensa a consciência sobre os próprios pecados, que as pessoas iam na cadeia se entregar sem terem cometido crimes. Claro que é loucura, mas sabe, há uma sensação de que fez algo errado, e não sabe como, e ia lá e se entregava, porque viveu uma experiência de Deus. Quando Deus visita mesmo uma alma, a experiência que nós temos é uma experiência que não, se tem algo tão bom assim, eu não posso viver no lixo, no chiqueiro que eu estou vivendo. Eu tenho que procurar, eu tenho que buscar. É por isso que santos que nem São Francisco de Assis, nós tivemos a graça de estar onde ele estava lá, estava nevando inclusive, eu fiquei imaginando Francisco pequenininho, magro, com a roupa surrada, 40 dias sem comer, no frio. Diz que tinha um buraco que ele ficava, tinha uma fresta, e ele ficava lá porque, segundo ele estava na fresta do coração de Jesus. Imagina, 40 dias lá, rezando. Ou seja, uma procura que veio de fato. E é importante nós entendermos isso, porque
se não tiver claro que nós precisamos de uma experiência com Deus, o meu livro não vai ajudar, nada vai te ajudar, porque você vai ouvir falar de Deus como algo e não como alguém. Tal como dizem hoje o pessoal, os agnósticos, né? Que ele pode até existir, mas se existe não pode ser conhecido. Então você não entra mais no mérito da questão. Mas a partir do momento que eu entendo que Deus é algo que pode ser experimentado, a vida muda. É por isso que memória agradecida só é possível depois de uma experiência com Deus. E coração confiante de verdade só é possível depois de uma experiência com Deus. Se eu perguntar para você hoje, não precisa levantar a mão, quando foi que você teve uma experiência pessoal com Deus? Você conseguiria dizer, lembrar de um dia que Deus visitou mesmo a sua história? Não estou falando do seu batizado, eu sei que vocês foram batizados, na sua primeira Eucaristia, eu sei que foi um momento maravilhoso, sacramento da crise, eu sei tudo isso. Mas eu estou falando de uma experiência pessoal, de sentir mesmo que Deus, Ele não é somente uma ideia, mas Ele é real, de que eu posso falar com Ele, Ele me ouve, de que Ele me ama de verdade. Essa experiência é fundamental, porque nós somos uma época que o povo pede muito por avivamento, não é verdade? Mas como eu vou clamar por algo que eu nunca experimentei? Como é que eu vou ir para um lugar que eu nunca vivenciei? Como é que eu vou pregar algo que nunca visitou minha história? Essa que é a grande questão. É por isso que boa parte das brigas que nós vemos na internet, gente, é de povo que não conheceu Deus de verdade. Porque se conhecesse, você misturava nesse monte de encrenca. Quem tem essa experiência profunda e está à procura dela, entende que tem coisa muito mais importante para ser feita, algo muito mais importante para ser buscado. É por isso que eu pergunto para você, onde é que você encontrou um dia essa experiência? Trazendo para a minha história, não parece, mas eu tenho 33 anos, nasci em 92. E no ano de 2006, julho, eu tive a maior experiência da minha vida. Eu fui no retiro, o povo era tudo mais velho que eu no retiro. Eu lembro que aquela molecada, quarto de homem, gente, você imagina, só homem lá, você imagina o cheiro que não dava lá. Tem uma hora que parece que é briga de trator, um ronca, as flatulências para não vão ter mais, né? Aquela barulheira, aquele colchão duro, sabe aquele colchãozinho, lembra aquele colchão? Já viu já? É assim, colchãozinho assim, ó. É mesmo que está no chão, né? Bota só para ficar um pouco mais digno, né? Você senta ali, retiro, e vai aquele rolo, e vai tomar banho. Aquela fila de 30 homens para tomar banho, e vai, enfim, retiro, para quem já participou sabe como que é. E foi com 13 anos, talvez o mais improvável dali, que eu, no momento de oração, comecei a chorar, não sabia por que eu estava chorando. Sabe, com 13 anos, ou chora por birra, né? Ou por coisas que não tem nada a ver, na verdade. Que é a idade que a gente é tonto, mas ninguém avisa que a gente é, né? Normalmente é assim que funciona. E eu lembro que a partir daquele momento, eu experimentei algo diferente. Eu posso passar o que for, viver qualquer coisa, posso estar na maior miséria, mas a certeza de que Ele me ama nunca me abandona. Eu tenho certeza que um dia Ele tocou a minha história, em 2006, em julho, lá em América Brasiliense, e aquela experiência fez com que eu me movimentasse. Se você quer viver um ano de 2025 ainda bom, volta para essa experiência. Porque nós temos dois tipos de pessoas aqui: as que nunca fizeram e portanto desejam, procuram, vão e façam, reza, pede a Deus, e aquelas que um dia fizeram, mas talvez essa experiência ela ficou marcada na sua história. Você tem até saudade dela, mas você não tem coragem de sair onde você está para viver o que tem que ser vivido. Essa é a grande distração da nossa vida. Deus toca uma alma, toca uma história, só que a gente vai se apegando a pequenas certezas, pequenas seguranças, sabe? E a gente não vai dando os passos que tem que ser dado. E é por isso que muitos vivem a experiência de não ouvir mais Deus, porque em algum momento Deus falou com você, em algum momento Deus visitou a sua história, em algum momento Deus fez parte da sua rotina, mas talvez hoje Ele não faça mais parte.
Talvez hoje você está na correria, tem que trabalhar, pagar as contas, estou com criança em casa. Talvez esse monte de coisa tem sido procuras justas, mas você não tem recebido o todo porque você se afastou daquele que era o Senhor da sua história. É por isso que, antes de falar do tema da consagração, antes de falar de primícias, é preciso que no meu e no seu coração exista um profundo desejo de experimentar o Senhor. E se você está com essa curiosidade hoje, fala: Senhor, eu tenho que viver isso aí, e eu tenho que viver essa experiência. Entenda uma coisa: essa experiência não está condicionada pela virtude que você vive, nem pelo momento que você está, mas o que Deus olha hoje é o desejo do seu coração de experimentar algo novo. Gente, ao longo da história, Deus sempre pegou os improváveis. Eu estava falando de Guadalupe para vocês como uma experiência de avivamento. Você tem uma noção que normalmente avivamento, como eu disse, é o derramamento do Espírito sobre uma região específica e vem acompanhado de conversões. Sabe quantos índios se converteram naquela época por causa da aparição de Nossa Senhora de Guadalupe? 10 milhões. Você tem noção que é isso? O que são 10 milhões de pessoas? Tem noção? É quase 50 vezes, ou 40 e poucas vezes, a população de São Carlos. 10 milhões. Gente, é algo tremendo. E assim, não é porque era bonita, não, era uma presença de Deus muito forte, que visita a nossa história. Mas essa experiência, ela não pode ser somente uma experiência de massa, tem que ser uma experiência pessoal nossa também. Só que uma coisa que eu aprendi de Deus é que Deus não vai fazer por mim e por você aquilo que nós precisamos fazer. E tudo que você vai se movimentando em direção a Ele, Ele vai se movimentando em direção a você. Se você olhar a vida de todos os santos, eu tenho os meus de devoção. Se você vê, como dizia para vocês, São Francisco de Assis, é bonita a vida dele, sim ou não? Maravilhosa, gente, maravilhosa. Homem reto, procurou Deus com intensidade, viveu uma vida muito errada no passado, mas quando se converte, se volta para Deus de todo o coração, de toda a alma, e vai até o final. Nós olhamos muitas vezes o extraordinário que aparece na vida do santo, mas esquecemos de olhar a vida ordinária. Pelo amor de Deus, vida ordinária é vida comum, tá? Assim, olha o padre falando que o santo está com a vida ordinária. É que é da década de 90, vocês lembram? Não vou entrar no mérito. O sentido da busca que eles viviam. Ô, gente, você tem noção que você fica com dúvida, fica toda hora mexendo o saco para saber se pode não comer, pode não fazer jejum na sexta, porque é dia de um santo que você nem resolve a Maria para ele nunca na sua vida, e você quer celebrar, tá? Porque você não quer fazer jejum, não é verdade? Ele passava, São Francisco fazia cerca de 4 quaresmas por ano. Ele fazia a quaresma maior em preparação para a Páscoa, a de São Miguel Arcanjo. Tinha uma de preparação para o Advento, e tem uma que eu sempre esqueço a época, mas eram 4 quaresmas. E não é que nem nós não, viu, gente? Era sem comer. É só água para conseguir não sobreviver ali. 40 dias. A gente acha absurdo, mas hoje isso é comprovado cientificamente. É possível a pessoa fazer grandes jornadas. Inclusive, tem um povo louco aí que eles faz sem fé mesmo. Fica sem comer 40 dias. Não sei porquê, né? Se não é por causa de jejum, você vai parar de comer, gente? Vamos ser sinceros. Claro que não, E eles fazem, mas tá bom. É pior para nós ainda, né? Que tendo motivo, reclama. Você tem noção do que é isso? Então entenda uma coisa. Eu vou começar 2026 com vocês, já botando quem que é ansioso para ficar angustiado. Depende só de você, esse é o problema. Da sua busca. Você vai receber de Deus o quanto você entregar para Ele. Não tem como, gente. Deus não vai vir de maneira especial forjar você e fazer por você aquilo que é para você mesmo fazer. Quanto mais você conseguir se entregar a Ele, quanto mais você conseguir se doar, mais de Deus você vai vivenciar. É por isso que nesse material nós trabalhamos 5 princípios. O primeiro princípio que nós trabalhamos é o da honra. Por que honra? O que Deus quer, gente, é honra. Não porque Deus precise de nossa honra, mas a honra é um efeito regulador na nossa própria história. E nós só honramos quem nós entendemos que merece honra.
Lembra aquele exemplo que eu dou para vocês algumas vezes, já dei para vocês algumas vezes, do primeiro pedaço de bolo? Quem que lembra? Porque antigamente as festas de aniversário era a raiz, não é? Hoje não, festa de aniversário das crianças são uns docinhos bonitos, né? Aí eles botam os rostinhos assim, ó. Outro dia eu fui, acho que teve primeiro a Eucaristia de uma criança, foi batizado, eu fui, tinha uns bonequinhos assim, e era um doce, parecia um Lego. O negócio mudou, né? Na minha aquelas balas de coco, lembra? Feita à mão, não é? As coxinhas que passava no leite à frente de rosca, era feita ali. Só fala de comida gorda é complicado, né? Aí tinha aquela bexigona, lembra? Que sempre quem estourava aquele tio bêbado lá, né? Que pegava o espeto e dali. Aí virava aquela algazarra, não tinha amigo, não tinha parente, não tinha amor à vida, nada. Era criança brigando e os pais olhavam assim, o que sobreviveu, crio, deixa se resolver ali. Só que o momento do primeiro pedaço de bolo, por mais que a gente fala brincando, revelava quem era o mais importante, não é? De todo mundo que estava na festa, o primeiro pedaço de bolo era da pessoa mais importante. Deus, Ele quer só isso na sua vida. O primeiro pedaço, a primeira parte dele. Porque se Ele encontrar honra no seu coração, lá em 2 Samuel 2:10, Ele vai dizer: eu honro aqueles que me honram e desprezo aqueles que me desprezam. Honra para quem honra, desprezo para quem despreza. Será que eu tenho honrado Deus mesmo? E essa honra, gente, ela pode ser percebida de diversas maneiras. Por exemplo, o seu domingo. Você está honrando Deus no seu domingo? Entenda uma coisa, nós não somos judeus, tá claro, sim ou não? O domingo para a gente não é um dia, é uma pessoa. É o Dominus, é o Senhor. Então guardar o domingo é dizer que é um dia importante. Você vai vir na Santa Missa, você vai conviver com a sua família, você vai viver algo diferente. Isso que é celebrar o domingo, isso que é honra. Onde que eu honro Deus na minha família? Observando aquilo que me é próprio, como pai, como mãe, como filho. Se você ainda não arrumou alguém um louco, uma louca para você ainda, é ali que você vive essa honra. Onde é que eu vivo a honra de Deus? Nas minhas palavras, o que eu tenho falado, com quem eu tenho falado. E não estou falando nem de palavra que seja errada, estou falando de honra mesmo, de a gente saber o que deve ou não caber para a gente. Onde é que eu honro Deus com o meu corpo? Vivendo a sexualidade e a afetividade onde tem que ser vivido, e também se alimentando adequadamente, que é algo que eu preciso honrar um pouco Deus mais nesse aspecto. Está faltando um pouco ainda, pouquinho, uns 60 quilos está faltando, mas está a caminho aí. Honra, gente, lugar de destaque, de importância. Deixa eu fazer uma pergunta: nas suas decisões, que lugar que Deus está? Você vai escolher algo, é sobre honra. Segundo ponto, as primícias. Se por um lado honra é o que Deus espera, as primícias é como Ele espera. Porque primícias são os primeiros frutos, sabe? Deu aquele primeiro ali, é de Deus, não é de mais ninguém. Eu tenho honrado as primícias. Como que está o seu horário? Você tem a hora para tudo, percebeu? Tem os planners hoje, né? Até a paróquia produziu um planner bonito. Quem que já pegou o seu? Já levanta a mão. Vocês não vão perder mais nada, tá lá. Você pode botar suas coisinhas ali. Ficou bonito, coisa linda. Agora, de nada adianta ter esse material, mas se não tiver espaço de fato na minha história. Primícia, gente, os primeiros frutos. Você consegue reconhecer na sua vida que o primeiro é Deus? Que Ele de fato tem ocupado essa primazia? Essa que é a grande questão. Olha, para começar bem esse tempo, eu tenho que entender um princípio muito exigente também, que também está aqui, acho que está no 3º capítulo, que é semeadura e ceifa. O que é isso? O que você semeia, você vai colher. Aí fica a pergunta fundamental: o que é que você tem semeado? O que é que você tem cultivado na vida das pessoas? E não é só sobre dimensão material, eu repito não, viu gente? É sobre os sentimentos que eu deixo entrar no meu coração. Eu tenho que vigiar sobre a minha vida. Qual tem sido essa dinâmica? Porque quando eu olho para a minha história, eu percebo coisas boas que eu colhi, de coisas boas que eu fiz hoje, com mais atenção, e coisas não tão boas porque eu não trabalhei. Eu lembro que
Eu sempre fui exagerado, quem me conhece sabe, né? Eu sou um pouquinho... Eu peso a mão poucas vezes nas coisas. Uma época eu passei num curso de mecânica de usinagem, você acha? Eu tenho cara de mecânica de usinagem, mas o cara manja das peças. Fiz 6 meses, porque eu fiz antes de entrar no seminário, né? Tanto que no final lá tinha um negócio que era para entregar. O professor falou assim: já que você vai ser padre, não precisa entregar não. Passou eu no curso, deu tudo certo. Entreguei o trabalho final, até porque eu não ia conseguir fazer mesmo. Mas eu passei para ir na missa diária na época, porque não tinha médico, né? Então o jeito era passar nesse curso. Eu fui esperto, né? Agradei meu pai e minha mãe que falaram: o moleque é estudioso, hein? Mal sabia que eu estava indo para ir na missa, né? Aí, eu lembro que eu saí de casa meio-dia, eu fazia jejum de segunda, quarta e sexta, sem ter conhecimento algum quase, só na água. E eu rezava 6 horas por dia. E eu lembro que muitas curas que eu recebi lá, inclusive quando eu escuto aquela música do Flávio Vitor, enquanto eu te adoro, você vai me curando, enquanto eu te adoro, sabe? Foi muito do que eu vivi. É claro que hoje o tempo não possibilita que eu reze todos os dias aquela mesma quantidade, porque muda o apostolado. Mas mesmo nessa intensidade, nessa radicalidade, Deus foi curando muitas coisas. Você vai semeando. Eu lembro que eu sempre fui muito nervoso de criança. Eu tenho várias imagens, às vezes, da minha mãe dando água com açúcar, lembra? Uma criança ficava muito nervosa para ver se calmava. Ou senão minha mãe calmava de outra maneira, né? Aquela pedagogia da década de 90. Aquela massagem havaiana, sabe? A massagenzinha. Hoje o pessoal fica fazendo aquele monte de coisa para a criança comer, não é verdade? Na minha época era o prato de comida havaiana na quina, assim, ó. E a mãe te olhando: não come não para ver. Só que eu era tão ruim que eu apanhava, mas não comia. Aí depois eu resolvi essa minha história. Hoje eu não tenho problema com alimentação, graças a Deus. É uma das coisas que eu superei também. Mas brincadeira à parte, esse nervoso, lógico, não vai mudar meu temperamento. O temperamento se administra. Mas eu nunca mais tive aquela raiva que eu tinha antes. Eu tinha uma raiva incontrolável. E era qualquer coisinha, vinha assim, ó. Eu chegava a tremer de nervoso. Fui curado na adoração. Porque há algumas coisas em nossas vidas que só Deus sabe o endereço, gente. É por isso que nós sempre falamos de vida de oração, de adoração silenciosa, de semeadura. O que você está semeando? Qual que tem sido a semeadura da sua vida? Eu sei que quando a gente fala desse assunto, muitas pessoas ficam até um pouco mais pensativas, pesarosas, que você começa a olhar para a sua vida e fala: nossa senhora, eu plantei pimenta a vida inteira, né? Agora por isso que está ardendo, tem que arder aqui. Mas olha, dá tempo ainda, não dá? Põe a mão no seu coração. Está batendo? Está batendo sim ou não? Amém, né? Então dá tempo ainda. Dá tempo de fazer uma semeadura nova. Dá tempo de começar 2026 diferente. O quarto ponto, redenção. Lembra que eu expliquei para vocês algumas vezes que redenção é um ato de compra. A pessoa que vai lá, que pagava a dívida de alguém que era escravo, a partir daquele momento se tornava escravo do seu redentor, que era um parente. E depois, isso é a imagem da redenção que Cristo nos faz, que tudo é dele. Gente, essa verdade para 2026 vai salvar o seu 2026 completamente. Repita comigo: tudo, absolutamente tudo, é do Senhor. Tudo é dele. A sua vida é dele, o seu próximo passo é dele. Mas você precisa reconhecer. Interessante como que Deus faz. Ele sabe que ele é dono, mas ele deixa que você viva como se ele não fosse. Ele sabe que ele é Senhor, ele sabe que ele é soberano, mas ele te possibilita de dizer sim ou não para ele. Só que o sim, ele traz bênção, o não traz juízo. É por isso que eu tenho que olhar para a minha vida e de fato perceber que, será que eu tenho dito sim para Deus? Porque entenda uma coisa: você pode enganar o Padre Jonas, você pode enganar quem está do seu lado, você pode enganar seu pai e sua mãe, você pode enganar quem você quiser, você pode enganar o seu patrão, você pode enganar o povo da escola, você pode enganar o seu grupo de amigos, você pode enganar quem você quiser, mas você não engana Deus e você não consegue burlar a realidade. Não adianta. Todo mundo que você vê que fez uma semeadura ruim vai colher coisa ruim aqui na eternidade. Não tem como. Talvez você fale: padre, mas e política e fulano, esse cara? Calma que uma hora chega, gente.
Sabe qual que é a maior artimanha do demônio? Para a pessoa que vai isso, é te dar tudo que você quer. Tudo. Já viu aquela expressãozinha quando quem tem cachorro, aquela coleira que você vai soltando, até que você puxa, é isso que ele faz. O que ele mais quer é que você se perde mesmo. Eu lembro, eu fui no retiro esse ano, lá em Belo Horizonte, com a irmã Brígida e o padre Pablo, padre espanhol. E o padre fez uma pregação para os padres lá, preparando para a confissão. Ele começou bem leve. Ele falou assim, ó, sabe quando que você está ordenando lá, bonito, você vai na ladainha, a gente se prostra assim, e depois tem imposição das mãos. Eu lembro que na minha tinha muito padre, tinha quase 200 padres. 200 padres passando assim, tinha 11 ordenando, assim, não acabava nunca mais. E a ordenação acontecendo, aquilo muito emocionante e tal. Ele falou assim, bem leve ele começou, ele falou, sabe quem que é a primeira pessoa que está aplaudindo você quando você é ordenado padre? Ele falou, o capeta. Ele é o primeiro que está aplaudindo. Sabe por quê? Ele vai na sua brecha. E sabe qual que é a brecha? Não é nenhum pecado carnal, não. A vaidade nossa, ele vai vendo, porque se ele vê um sacerdote que se ordena e ele pega um sacerdote, aí ele faz a obra que ele quer. Sabe quando você vai casar? É a mesma coisa. O primeiro a bater palma é o capeta. E ele vai na sua ferida, ele vai na sua memória, ele vai na sua história, ele está preocupado. Essa é a questão. Você vê que ele começou bem tranquilo, na verdade, leve. Depois só foi piorando a questão. Mas por que é importante saber disso, gente? Porque se eu não abraçar o que tem que ser abraçado como tem que ser abraçado, eu não vou viver de Deus o que tem que ser vivido. O dia que eu entender que tudo é dele, e que ele é o Senhor de tudo, que ele dá e tira conforme ele quiser, e que se eu estiver com ele, eu jamais vou perder coisa alguma, tudo muda na nossa vida. Aí entra o quinto ponto desse mesmo material, que é a mordomia, que não é nada mais é do que você entender que você está administrando algo. Então perceba que é um itinerário que você vai viver nesse ano de 2026. Só que, gente, em vez de ficar lamuriando, triste por aquilo que deu errado em 2025, vamos olhar para frente, não é verdade? Vamos fazer algo diferente, vamos começar algo novo, mas comece do jeito certo. O problema é que tem o espírito do católico Raimundo que nos visita. Conhece o católico Raimundo? É o pé na igreja, outro no mundo. É por isso que não dá certo. Então você vem na missa, e o pessoal acha que eu sou tonto. Eu vejo tudo no Instagram lá, eu fico lá vendo, eu fico nos rios lá, e quando eu posto umas besteiras, mando umas besteiras também pros outros, uns humor bem leve, que eu mando pro Carlinhos, bem leve assim, né, Rodrigão? As coisas bem sossegadas assim, não é? É importante dar risada também, não é verdade? Se bem tem umas coisas que a gente dá risada às vezes, que eu acho que eu vou pegar um purgatóriozinho bom por causa desses memes de internet ainda. Bom, pode ver, gente. E sabe, sim, eu fico vendo que o povo, eu acho bonito, lógico, a igreja cheia, sempre linda, mas tem um público nosso que a gente tem que evangelizar muito ainda. Eu vejo pelas publicações, a pessoa não consegue distinguir o que é algo católico e o que é algo espírita, né? Eu estava lá e passou aquela música lá, quando eu te vi, aí todo mundo já conhece, já, tá vendo? E chora porque viu o profeta lá, e que tudo besteira, mentira, gente. O Padre Léo falava que Deus não trabalha com lixo reciclável, não, gente. É uma chance só que você tem. Morreu que acabou. Não, mas fulano diz que eu tinha medo de nada. É mentira, gente. Para prender você, precisa achar que você é especial e você não é. É assim que funciona. Começa a fazer as coisas certas, gente. Sabe por quê? Uma hora você vai colher isso aí. Eu não estou dizendo para te atacar, para te acusar. Não é, porque vai acontecer. Aquilo que eu planto, que eu semeio de bom, uma hora eu vou colher. Aquilo que eu semeio de mal, uma hora eu vou colher, gente. Não tem como fugir disso. É por isso que, já caminhando para o nosso encerramento, eu queria que esse ano de 2026, eu vou desafiar vocês, porque guarda uma coisa, festa católica é Natal, tá? Réveillon é festa pagã. Não estou falando que você não pode, que a sua família se unir, não é isso.
Mas dia 1º se celebra o quê? Santa Maria, Mãe de Deus. Ponto. O Réveillon, você pode ou não pode? Eu sei que, só que quando eu falo pode ou não pode, gente, pressupondo que você não vai, né, chutar o bar da ponta, você não achar o balde nunca mais, sabe? Depois que eu para emagrecer, eu demorei uns 3 meses para achar o balde. Depois que eu achei, fui buscando, não é? Por que eu estou dizendo isso? Esse ano, eu vou fazer umas coisas loucas mesmo. Então, dia 31 de dezembro, às 11 da noite, nós vamos rezar o Santo Rosário. E a missa das primícias vai ser meia-noite, como sempre é. O pessoal fala, padre, o povo não vai vir. Eu falei, não interessa, eu quero que quem venha, venha porque quer vir. Eu quero um desafio que eu faço para você. Quantos réveillões, não sei nem se fala o réveillon, se é o plural, né? É? Não sei. Porque a palavra é francês, né? Réveillons. Bom, quantas vezes você participou do Réveillon? Tantas e tantas vezes. Imagine, lembra como é que você terminou esse dia? Às vezes bebendo, fazendo o que não devia fazer. E a chance que você tem de pelo menos o primeiro dia do ano, você fala, não, senhor, vou começar com o senhor. Você pode até depois na sua casa, na sua família, com um jeito, você vê como vai ser diferente. Vê quem faz o rosário, participa da Santa Missa. Se as primícias são santas, gente, o resto tudo é santo. Começa a consagrar. Sabe por que muita coisa não muda na vida? Porque a gente tem medo de largar as coisas, gente. Tem medo. Eu vejo, olha, dos atendimentos, gente. Posso falar uma coisa para vocês? 99,9% dos problemas poderiam ser evitados com a palavra não. Pode dizer não, mas você não consegue. Aí você fica com medo de ficar sozinho, sozinha. Aí você fica, sabe, nesse vai, não vai. Quando você vai para Deus certo, a coisa muda. É por isso que 2026 está nas suas mãos. Pode ser tremendo. O problema é que a nossa ansiedade não permite que a gente viva bem agora para depois começar bem em 2026. E tem gente que vai começar 2026 reclamando de 2025. E reclamando de tudo, reclamando disso, e olhando para os outros, e com inveja, e com ciúme, olhando para a vida dos outros, e não consegue olhar para dentro. Quer um exercício para hoje? Nós vamos cantar que nós somos um milagre, que Deus está aqui, eu acredito nisso, é maravilhoso. Mas deixa eu perguntar para você de verdade. Você está disposta a mudar de vida? A experimentar algo grandioso de Deus? Esse ano aqui na paróquia foram muito felizes em vários aspectos, foram muito desafiador, mas nós vivemos conversões profundas. Tem uma mulher que converteu aqui, ela foi por 41 anos protestante, o pai é pastor. Sabe por que ela se converteu? Olha como são as coisas. Ela passou no missa das 19h30 aqui e viu esse outdoor que fica ali. Você pode perceber que não tem propaganda de nada e nunca vai ter. Ele não tem finalidade comercial. Ele está ali para evangelizar e para avisar as coisas da igreja. Ela leu que a igreja ficava aberta 24 horas e começou a participar da missa diária. Está sempre aqui. Reza o terço diário. A protestante mais católica que tem, reza o terço. Daí foi pro pai dela que ela viu, foi ver as relíquias. Dali o pai dela deu uma descascada. Ela falou, não fala, filho, deixa, vem aqui. Conversão. Teve uma outra que, passando por aqui, ela foi adotada por uma família que era ateia. Então ela não aprendeu nada de igreja, nada de religião. Um dia ela olhou aqui, aquela imagem na frente, Nossa Senhora, e se sentiu amada. Começou a chorar, entrou na igreja e entrou na catequese e recebeu os sacramentos na Páscoa. Percebe onde Deus pode ir? Não é o Padre Jonas, é Deus. É Ele que faz a obra. Nunca imaginei que eu ia colocar a imagem um dia acontecesse isso. Mas são ocasiões às quais Deus vai chegando às pessoas. E você está aqui hoje, você pode dar um passo diferente. Você pode viver algo diferente. Olha, talvez você não vai sentir o que você quer sentir já hoje. Olha, tem um missionário que eu não tive a graça de conhecer, já faleceu, chamava Zé Pretinho. O nome dele é meio estranho porque lembra as tradições afros, né? Mas tinha um dom de ciência extraordinário. Ele botava a mão na cabeça das pessoas, ele vinha até o RG, CPF, assim. O senhor, sabe como ele se converteu? Ele era alcoólatra no nível
de pegar álcool de posto e queimar a folha da goiabeira, misturava e tomava. Esse nível de alcoólatra. Esse nível. Um dia escutou, passando para a rua, escutou barulho de violão e gente cantando. Ele falou: nossa, a escola de samba tem violão. Ele pensava que era escola de samba, entrou na igreja. Estava o padre Jonas Abib pregando um seminário de vida no Espírito. E ele gostou. Ele falou: eu vou voltar no outro dia. Voltou no outro dia, que era o dia da efusão. Entrou na fila, ele era muito engraçado. Ele falou: vou na fila da senhora com a freguesia menor. Tinha menos gente para rezar. Aí rezou por ele. A única coisa que ele sentiu foi acusação. Ele voltou para casa e ficava na cabeça dele assim: ó, você é um alcoólatra, você é um bêbado, você não presta, você bebeu a vida inteira, você é um fracassado. Mas como ele tinha sido batizado no Espírito, o demônio já começou a dizer algo para ele. E o Zé Pretinho viveu um ministério assustador. Até hoje a maior cura de câncer que eu vi na minha vida, de relato, foi de uma mulher que eles rezaram. Ela não tinha mais cabelo, cresceu o cabelo da mulher. Então esse é o Zé Pretinho, que viveu essa experiência com Deus. Então, dizendo uma coisa, por que eu estou dizendo tudo isso? Não importa onde você está. Eu sei que o Pá está falando um pouco demais hoje, mas eu preciso falar com vocês para que 2026 seja diferente, para que vocês tomem um prumo diferente. Faça um compromisso com Deus. Olha, mas faz de verdade, com vontade ou sem vontade, gostando ou não gostando. Vive esse novo de Deus para você hoje. Deus tem algo para você, sabe? As metas que vocês colocam. Vou contar um segredo para você. Eu nunca parei para colocar meta em papel assim, nunca fiz isso. Nunca fiz. Posso até que isso aqui eu não faço, porque eu vou propor para vocês isso. Mas eu sempre carrego a atitude de trabalhar uma virtude ou um ponto que para mim é mais difícil. Eu vou escolher e vou fazer. Faça você também. Mas não vem servir a um Deus caricato. Deixa Deus mostrar quem Ele é mesmo para você. Deixa Ele mexer naquilo que você não quer que ninguém mexe. Deixa Ele mexer naquilo que você esconde todo mundo. E eu já me encerro com a última reflexão. E essa, ela tem que ser a que mais mexe com você. Esse retiro que eu fui, o padre fez uma pergunta assim: se Deus tirasse o véu que cobre a sua vida, sabe? O que é o véu que cobre a nossa vida? Aquilo que eu sou e as pessoas não sabem. Aquilo que você é e nem o seu cônjuge talvez o saiba. Aquilo que de fato você é e as pessoas não conseguem enxergar. O que as pessoas veriam? Se tirar o véu da sua vida, eles vão enxergar o quê? Você teria tranquilidade? Minha vida é resolvida, o que eu falo eu vivo, os princípios são esses. Se por um instante você ficasse desnudo, não falo desnudo de roupa, daquilo que de fato você é e pensa, daquilo que de fato compõe a sua história, isso te daria vergonha ou alegria? Se a palavra é vergonha, você já sabe onde você tem que trabalhar e tem que mudar. Se aquilo que as pessoas não veem te envergonha, é algo que não pode caber na sua história, não pode caber na minha história. Isso é muito sério, gente, porque a grande questão da nossa vida, da nossa história, a grande questão mesmo, é a realização enquanto Deus vivendo de fato a minha história, sem brincar, sem rodeio, do jeito que tem que ser. Por isso, já vai ficando em pé. Sei que eu falei Mike, o homem da cobra hoje, então estica o braço assim, ó, aquela esticada. Mesmo que você não tomou banho, tá fedendo o sovaco aí, não tem importância. Já acorda o irmão ou a irmã que tá do lado, dá aquela espreguiçada. Eu quando era criança, eu via assim, já era um tapa no meu irmão, já assim, fazia assim. Irmão é assim, né? Quem tem irmão que levanta a mão? Nossa Senhora. Eu brinco até meus 13 anos, até os 13 anos eu não entendia porque ele tinha nascido. Depois eu entendi, demorou 13 anos, que é um pé de guerra em casa, né? Nós vamos proclamar que nós somos um milagre. Mas eu queria que antes disso, rapidamente, que você olhasse para a sua mão. Olha para a sua mão. Eu queria que a primeira pergunta que você fizesse para você, olhando para as suas mãos, é o que você tem para entregar para Deus aqui hoje? O que é que você tem? Talvez seja os seus pecados, talvez seja a sua ansiedade,
Olha para ela. O que é que você consegue colocar nela? Outra pergunta: o que é que você tem feito com suas mãos? A primeira pergunta é sobre o que você tem. A segunda é sobre a sua intenção. Talvez a sua mão está cheia de pedra, de acusação, falta de perdão, amargura, depressão, ansiedade, revolta. O que é que você tem nas mãos hoje? O que você tem nas mãos que te impede de ser aquilo que Deus sonhou para você? Entrega para Deus hoje. Nós vamos cantar aqui que nunca houve noite que impediu o nascer do sol e a esperança, e que não há problema que possa impedir a mão de Deus para te ajudar. Por isso, você que já entregou para Deus o que está nas suas mãos, coloca a mão no seu coração. O coração, claro que não o coração físico aqui, nas Sagradas Escrituras é o lugar de decisão, é o local da consciência nossa. Qual lugar Deus tem ocupado na sua consciência? Vai falando para Deus o quanto você o ama, o quanto você espera que Ele seja o centro da sua vida. Nós vamos deixar aqui a igreja um pouquinho mais escura. Eu quero convidar você a, nesse momento, do mesmo jeito que você entregou suas situações para Deus, você vai entregando o ano de 2026. E nós vamos proclamar que nós somos um milagre de Deus. Eu queria que você cantasse como você nunca cantou, que você rezasse hoje como você nunca rezou, a fim de que você viva de Deus algo que você nunca viveu. De tudo aquilo que eu falei para vocês hoje, vai deixando que essa presença inunde seu coração, inunde a sua vida, inunde a sua história. Vamos terminar esse último grupo do ano de 2025 afirmando que somos um milagre e que o Senhor está entre nós. Vamos lá? Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança, e não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Canta isso. Nunca houve noite que pudesse impedir O nascer do sol. o nascer do sol e a esperança, E não há problema. e não há problema que possa impedir As mãos de as Jesus. mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um Está milagre dentro de você. dentro de mim. Vem descendo o rio. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, Do lado de Jesus. do lado de Jesus. Haverá um milagre. Haverá um milagre dentro de mim. Vem descendo o rio pra me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz, do lado de Jesus. do lado de Jesus. Levanta as suas mãos lá em cima. Que parecia Impossível. impossível. Força, igreja. Aquilo que pareceu ter saída, Aquilo que parecia não ter saída. aquilo que parecia ser minha morte, Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. sou um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia Impossível. impossível. Vai lembrando dos seus impossíveis. Aquilo que parecia Não ter saída. não ter saída.
Jesus. Mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Canta para Ele, usa-me, Senhor. Usa-me. Sou o teu milagre. Sou o teu milagre. Fala para Ele, usa-me, Senhor, eu quero te servir. Usa-me. Eu quero te servir, Senhor. Eu quero te servir. Fala o que você é, usa-me, Senhor. Usa-me. Sou a tua imagem, Senhor. Sou a tua imagem. Proclama o Messias, usa-me. Usa-me. Ó Filho de Davi. Ó Filho de Davi. E proclama aquilo que parecia impossível. impossível. Aquilo que parecia Aquilo que parecia não ter saída. não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre. Sou um milagre, estou aqui. Só os instrumentos, o mesmo tom do refrão da música. Você vai levantar os seus braços e vai agradecer a Deus pelo milagre que você já vivencia hoje. Vai com as suas palavras, reza, povo de Deus. Ele está atento às suas orações. Muito obrigado, Senhor, pelos impossíveis que todos aqui vivenciamos. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada pessoa que está aqui, por cada filho e filhos seus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não só realizou impossíveis, mas realizará. E no poder do seu nome, Senhor, eu proclamo milagres, curas, sinais e prodígios para 2026. Pessoas que ouviram palavras de difamação, de acusação, de calúnia, que disseram que ia dar errado, no poder do nome do Senhor quebra tudo isso. Proclama que seu ano será abençoado, a sua colheita será generosa. Se comprometa com Deus, Ele está atento ao seu chamado, está atento a você. Mesmo se nesse ano 2025 você foi humilhado, humilhada, mesmo se falaram de você, mesmo se você perdeu coisas, saiba que Ele vai restituir muito mais. Proclama sobre a sua vida, proclama sobre a sua história. É o Deus que quer tirar você da prostração. Nós vamos cantar esse refrão mais uma vez, mas eu queria que nesse refrão você colocasse a sua vida, o seu pedido, o seu 2026, colocasse o seu agradecimento e a sua fé de que Deus é o Deus do impossível. Fala assim para o Senhor: Senhor Jesus, eu creio firmemente na sua presença, e eu creio, Senhor, que o Senhor tornará possíveis os meus impossíveis. O Senhor tornará possíveis os meus impossíveis. Mais uma vez, o Senhor tornará possíveis os meus impossíveis. E lá em cima, vamos cantar aquilo que parecia, mas já não é, com toda a fé. Aquilo que parecia Impossível. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia Só as vozes. impossível. Força, igreja, aquilo Aquilo que parecia não ter saída. Aquilo que parecia ser minha morte, sou um milagre. E aplauda a presença de Jesus no nosso meio. Tudo que Ele fez, fará e realizará em nosso meio. Ele é o Senhor, Ele é a honra, a glória por todos os séculos dos séculos. E já encerrando o nosso grupo, faz assim, ó. Vocês são farsa, né, gente? Olha que benção. Mas tá bom, né?
queria que nesse Pai Nosso, nós vamos cantar aqui hoje, nós fizéssemos a mesma atitude que nós vamos assumir para 2026. Uma vida diferente, gente, sabe? Às vezes o que Deus está esperando de você é somente uma atitude de abertura em relação a Ele. Só isso. Os grandes feitos, as grandes coisas, começam de pessoas que começaram as coisas. Então, apenas comece. Então, nesse instante, traga a sua intenção. Talvez você está rezando por algum parente. Nós vamos para o grupo hoje, no dia 16, não é? E voltamos em janeiro. Depois o padre divulga para vocês. Mas não é folga de ser católico, tá? Você descansar, visitar a família, mas nos se preparar para 2026, que vai ser um ano tremendo. Então, para encerrar esse momento, para a gente selar, vamos fazer o Pai Nosso, vamos dar a mão um para o outro aí. Pega o bonequinho que está do seu lado aí. E nós vamos cantar essa oração que o Senhor nos ensinou, como irmãos. Afirmar que Deus é um Pai de todos, significa também nós vivermos como irmãos, agradecendo ao Senhor por tudo que Ele faz, que Ele realiza, agradecer por 2026, profetizar sobre, agradecer por 2025 e profetizar um 2026 na presença do Senhor. Vamos lá? Juntos, bem bonito. Santificado seja o teu nome. Santificado seja o teu nome. E venha a nós. E venha a nós o teu reino. E seja feita. E seja feita a tua vontade. A tua Levante a mão dessa pessoa do seu lado. Pai, meu Pai. Meu Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase esqueci. Que o teu amor seja feito. Que seja feito assim. O alimento desse dia. Força a igreja desse dia. Desse dia. Dai-nos agora e sempre. Dai-nos agora e sempre. Perdoai. E perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos. E eu quero ouvir suas vozes bem bonito, Pai, meu Pai. Tá lindo, meu Pai. Eu quase me esqueci. Me esqueci, Senhor. Que o teu amor que seja feito. Juntos, meu Pai. Meu Pai do céu, meu Pai do céu, eu quase esqueci. Que o teu amor vela por mim, Que seja feito. que seja feito assim. E não nos deixeis E não nos deixeis cair em tentação,
livrai-nos de todo mal. Amém. Uma salva de palmas ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vive presente no meio de nós. Amém. O Padre vai dar a bênção em vocês, a bênção final. Então fica o compromisso de voltarmos o ano que vem, retomarmos. Depois pode cantar uma música para o pessoal se acolher, pode ser? Uma música. Aí? Se virar.